Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 31 de dezembro de 2015, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3618. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 14 máximos. O tema é sinergismo verbetorado, autorado conscienciológico, dentro da especialidade conscienciografologia. Quem escreveu esse verbete já é uma veterana, a professora Tatiana Lopes. Eu acho que ela dispensa apresentações, mas a gente está fazendo o esforço de falar de todo mundo para ficar registrado. E eu estou usando esse livro que saiu, não sei se todo mundo conhece, 500 verbetógrafos. E aqui tem o seguinte: a professora Tatiana Lopes nasceu em Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. Atualmente está radicada na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. É graduada em Biblioteconomia, com especialização em Gestão Pública. Acessou a Conscienciologia em 2000, em Uberaba, Minas Gerais, por meio do CIP, o Curso Integrado de Projeciologia do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É voluntária da Conscienciologia desde 2002, nas instituições conscienciocêntricas IIPC, de 2002 a 2008, Editares, desde 2008 até 2014, e na Consecutivos desde então, tá certo? Desde 2014. É professora de Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde 2014 e autora do livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida desde esse ano também. O verbete, inclusive, tem relação com esse livro aqui, foi lançado em outubro desse ano. Então vamos lá, o título do verbete: sinergismo verbetorado, autorado conscienciológico. Definição: o sinergismo verbetorado, autorado conscienciológico é a associação entrosada, complementar e potencializadora do exercício da função de coautor ou coautora, enciclopedista, verbetógrafo ou verbetógrafa, redator ou redatora de verbetes técnicos publicados e incluídos na Enciclopédia da Conscienciologia, e o exercício da função específica de autor ou autora de livro, notadamente técnico, publicado sobre temas da Conscienciologia. O holopensene pessoal da conscienciografia lúcida, o holopensene pessoal do autorado conscienciológico, o holopensene pessoal do verbetorado conscienciológico, os grafopensenes mentais somáticos, a grafopensenidade mental somática, o desafio autoimposto de pensenizar com predomínio do PEN, a existência de consciências intermissivistas mais afins teaticamente ao holopensene da escrita, que é o da bibliologia, o incremento da auto-neopensenologia a partir da teaticidade intelectual diária, a qualificação autopensênica pelo exercício da conscienciografia, a retilinearidade autopensênica pelo continuismo conscienciográfico, a grafopensenidade interassistencial, o materpensene conscienciográfico, a fixação holopensênica da escrita conscienciológica, a intercooperação produtiva entre o verbetorado e o autorado conscienciológico, a interconexão entre a verbetografia e a escrita de livros conscienciológicos, o verbetorado predispondo ao autorado conscienciológico, o verbetorado enquanto ferramenta de produção gesconológica, os verbetes pessoais enquanto sementes das futuras gescons, a expansão dos próprios verbetes enquanto método de elaboração da obra conscienciológica pessoal, a verbetografia melhorando a elaboração autopensênica e a estilística na escrita de artigos e livros, os verbetes pessoais transformados em capítulos de livros e os capítulos do livro pessoal transformados em verbetes, a verbetografia enquanto estratégia tarística de desinibição intelectual. Na parafatologia, a autovivência do EV profilático, o desenvolvimento do parapsiquismo mental somático, a rotina mental somática favorecendo a conquista de parapreceptoria funcional, o amparo de função diferenciado da verbetografia, a atuação dos amparadores extrafísicos nas inspirações conscienciográficas, o autocomprometimento com os amparadores da gesconologia,
a autodesassedialidade intelectual ascendente e assim por diante. Tem várias linhas ainda na fatologia e na parafatologia. E lá na acabativa, no tópico remissiologia, dos 15 verbetes listados, nós destacamos 5. Autorado holocármico, ciclo autoverbetográfico, conscienciografia, continuismo conscienciográfico e prioridade da escrita. A convergência dos autoesforços na potencialização da comunicação evolutiva intelectual duradoura possibilita a contribuição concreta visando a reeducação consciencial em geral. Você assume o compromisso autoral intransferível de explicitação das ideias pessoais através do sinergismo verbetorado, autorado conscienciológico? Quais os resultados obtidos até o momento? Na bibliografia específica, ela lista 4 fontes bibliográficas. Na mega-análise elaborada pela equipe da Encyclosapiens, nós temos desafio, associação, bibliologia, ferramenta, gesconofilia, verbetarium, mapeamento, verbetografia, conscienciografia, grafopensenidade, autoenfrentamento, autorresponsabilidade, mental somaticoteca, rastropensenidade, gesconologia, proexocracia, escriptofilia, priorização, autoradologia e conscienciografologia. Questionamentos. Agora seria bom, antes dos questionamentos, você, por favor, contextualizar a escrita desse verbete. Bom, boa tarde a todos. Esse verbete é um relato de experiência, né, na verdade, que eu tenho feito desde 2003. Eu tenho me dedicado à verbetografia de forma contínua. E nesse verbete eu tentei colocar quais foram os ganhos evolutivos que eu tive nesse período e como a escrita de verbetes auxilia para a gente conseguir publicar as nossas GESCONs. Né? Então, assim, ao invés da pessoa ficar achando, um dia eu vou conseguir escrever minhas GESCONs. Eu entendo que uma excelente estratégia da gente fazer isso, inclusive escrevendo várias obras, vários livros, é através da verbetografia. É a verbetografia que vai nos reeducar, que vai vai mudar a nossa pensenidade, vai ajudar na recuperação de cons, para que a gente consiga, de fato, concretizar e escrever as obras que a gente se programou para escrever lá no período intermissivo. Uhum. Eu sou partidário, né, dessa linha. Eu estava olhando aqui, saíram esse livro, uns 500 verbetógrafos. Quando você já tem, pelo menos mais que 10, você já tem uma noção, né, de quais verbetes podem funcionar realmente como sementes para futuras GESCONs, como você coloca, né? E agora que eu estou pegando mais no livro, realmente, como você coloca, às vezes você está escrevendo um capítulo que você ainda não fez um verbete, você pode fazer a via inversa, né? A verbetógrafa, a professora Tatiana, em Pensenologia, página 20, sexta linha. Quais conselhos para otimizarmos nosso desafio autoimposto de pensenizar com predomínio do PEN, vivendo num país latino de alto teor emocional? Eu vejo que é a gente se dedicando a atividades mentais somáticas. Então, assim, a gente se predispor a isso, a gente colocar isso como um desafio para a gente mesmo, né? Então, uma coisa que me ajudou bastante foi fazer o programa de verbetografia, né, que é oferecido pela Encyclosapiens. Esse curso ele ensina o passo a passo para a gente elaborar um verbete. E durante a elaboração, né, a confecção das sessões, né, do verbete, durante o curso, eu percebia uma diferenciação assim, no modo de pensar, no modo de funcionar. Então, a gente aprender a usar essas 70 sessões aqui é uma maneira da gente mudar o nosso jeito, conquistar, por exemplo, a retilinearidade autopensênica, melhorar a ortopensenidade, pensar de forma mais lúcida, mais racional. Isso é o predomínio do PEN. Né? As sessões ajudam a gente a ver isso. E conforme a gente vai escrevendo verbete, a gente vê verbete em tudo, né? Em qualquer cena que a gente veja na televisão, em qualquer vivência que a gente tenha no dia a dia, a gente já pensa num binômio, a gente já pensa num sinergismo, num antagonismo. Então, é como se a gente passasse a pensar de forma matemática.
né? É isso mesmo. E uma coisa importante é essa tendência que a gente acaba criando de classificando as coisas em binômios, antagonismos, sinergismos. Então, esse raciocínio enciclopédico, talvez ainda poucos até verbetógrafos tenham realmente entendido isso, né? O modo como o professor Valdo pensou e o modo como ele funcionava, porque isso realmente isso ecoa em todo o holossoma, isso dá vamos dizer assim, uma reverberação na saúde holossomática, e a pessoa começa realmente a pensar de modo mais rápido, mais reto, mais límpido, começa a ver os detalhes, começa a ter essa visão, por outro lado, mais cosmovisiológica das coisas. Então, realmente, o verbetorado mais profundo, quem já passou do gargalo, né, inicial, realmente começa a trazer mais saúde pensênica. Ele é né? terapêutico, né? A escrita de verbete, ela é muito terapêutica. Tratamento que você dá para um tema, né? Porque se a gente pensar numa enciclopédia, diferente de um dicionário, na enciclopédia você tem ali o cosmos para você falar daquele assunto. Então, você pode abordar qualquer aspecto, né? Você vai falar de um relógio, é livre. Então, a questão da enciclopédia da Conscienciologia, o bacana é que ela já é cosmovisiológica em função das 70 sessões, né? Sem contar o resto, a patologia, a parapatologia, a própria definologia, que tende a expandir mais. Então, realmente, eu concordo. Eu acho que nesse processo apesar da gente viver num país latino, com alto teor emocional, quanto mais tarefas mentais somáticas nós fizermos, mais isso vai acalmando o bicho que tem dentro da gente, né? Em Pensenologia também, página 20, final da 6ª linha. Onde estão os principais gargalos na relativa pequena produção de livros e a existência de consins intermissivistas mais afins teaticamente ao holopensene da escrita? Eu sempre brinco aqui, né, que essa turma tem que sair do armário, né? Tem que começar a produzir. Eu vejo assim que quem já escreveu muito no passado, né, ou foi escriba, ou foi copista, ou escreveu mesmo, né, várias obras no passado, hoje tem uma responsabilidade muito maior enquanto intermissivista. Porque eu vejo que essas pessoas vieram para escrever vários livros, não veio para escrever uma obra, mas várias, né? E eu vejo que os verbetes fazem parte dessa obra, né? Porque assim é uma obra que é uma Max Proex grupal, né? O verbete não é só o da Tatiana que está aqui, é um grupo de pessoas que está escrevendo, é uma obra grupal e a tendência dela é ficar aí para a humanidade. Então, quem já tem essa facilidade com o processo de escrita tem mais responsabilidade, né? E eu vejo assim que ainda são poucas as pessoas que assumem de fato essa proex bibliográfica, essa proex grafocêntrica, né, que a gente até o César Machado tem falado bastante sobre isso. E uma das maneiras da pessoa descobrir se ela faz parte dessa turma é justamente escrever. Eu vejo que é escrevendo verbete. Então, assim, se predispondo a passar por esse desafio. E a pessoa vai ver quais são as repercussões que ela sente. Quando eu fiz lá o programa de verbetografia, eu senti uma responsabilidade muito grande. Era como assim, se eu tivesse, a partir daquele momento, assinando um contrato, não com os outros, mas comigo mesma, de que a partir daquele momento eu teria que me dedicar à verbetografia, eu não teria saída, né? Então, além de ser um desafio autoimposto, tem a questão também do princípio da prioridade compulsória, que é aquela prioridade que você sabe que, no seu caso, é um dever, é uma obrigação, você não tem escapatória, né? E não é ninguém que está te impondo isso, é você que reacessa sinapses lá do curso intermissivo, os cons lá do curso intermissivo e chega a essa conclusão. Né? Então, assim, a própria pessoa é que vai assumir isso ou não. E como você coloca aqui, às vezes a pessoa não tem essa visão ainda clara de que ela escreveu muito no passado, ou que ela é afim a esse holopensene, mas a escrita de verbetes vai mostrando para ela, ela vai tendo mais autoconfiança e com o tempo ela vai, né, se motivando mais, aí chega nessa autoconscientização, né? Quer falar? Não, eu só estou pensando no meu caso, que eu tenho verbetes e livro. Mas só que os meus verbetes não têm a ver com o livro. Mas talvez, aqui fala em sinergismo, talvez tenha algum sinergismo, não sei. O que você acha? Então, tem vários verbetes, esse aqui é o 20º.
dos 20 verbetes que eu escrevi, 10 são relacionados ao livro que eu publiquei, os outros 10 não. Né? Então, assim, eu estou escrevendo bastante agora sobre escrita, né, sobre conscienciografologia, porque eu vejo assim, que eu tenho uma responsabilidade com relação a esse tema. Primeiro, que eu sou bibliotecária. Segundo, que eu voluntariei 6 anos na Editares. E terceiro, que eu sou da turma da escrita mesmo. Então, eu tenho essa responsabilidade. Então, eu escrevo bastante verbete sobre escrita. Eu vejo assim, que o sinergismo, ele tanto serve para a gente escrever as nossas GESCONs, mas serve também para a gente fazer a recuperação de cons. Isso é que eu acho mais sério, que é a recuperação de cons magnos lá do curso intermissivo, para a gente saber assim, qual que é a nossa responsabilidade escrita, sobre quais temas a gente precisa escrever. E não necessariamente todos os verbetes que a gente vai escrever vão virar livro, ou vão ser sobre temas dos livros, entendeu? Ou outra questão também que eu coloco muito no livro, da gente transformar os artigos que a gente publica, os capítulos do livro da gente, em verbete. Porque é uma maneira da gente divulgar as obras, da gente debater publicamente, porque às vezes a gente publica o livro, mas não tem tanta oportunidade de interagir com os leitores. E através dos verbetes a gente consegue fazer essa interação. Na parafatologia, acho que a 5ª linha, você tem a autodesassedialidade intelectual ascendente. No teu caso, você sentiu isso? Senti. Quer dizer, na verdade, um desassédio mental somático, sei lá. Um desassédio mental somático, e ele é crescente. Eu vejo assim que tanto essa retilinearidade pensênica, né, que o verbete, a escrita contínua de verbete, ela vai reeducando a nossa maneira de pensar. Mas eu acho muito séria a questão da recuperação de cons lá do curso intermissivo, porque isso amplia a nossa lucidez e isso promove a autodesassédio. E fora assim, que a cada verbete novo que a gente escreve, ou a cada livro novo, cada artigo novo que a gente precisa escrever, é necessário fazer um autodesassédio, senão aquilo não sai. Então, assim, vai pipocar coisas que a gente nem imagina. Eu estou escrevendo um verbete agora, de sidometria. Começou a pipocar um monte de coisas assim que eu nunca tinha sentido, que eu não reavaliando minha vida inteira, assim, fazendo quase que um balanço existencial por causa de um verbete. Então, assim, o nível de desassédio que cada verbete ou cada texto que a gente vai escrever, ele vai promover, a gente não tem noção quando a gente se propõe a escrever aquilo. A gente só vai descobrir durante o processo. Correto. Só para fomentar o debate em relação ao que você estava falando, o livro que eu lancei não tem, o assunto não refere-se a nenhum verbete que eu escrevi. Mas a ideia do que eu entendi do verbete, que é do sinergismo, não é só os verbetes serem os assuntos relativos ao livro, mas o verbete ser uma ferramenta para um dia chegar à construção do livro. Então, é a questão do autodesassédio mental somático. Eu vejo no meu caso que eu tive uma ideia de um livro há 2 anos atrás, e eu vi aquele livro, eu não tinha condição de escrever aqui de modo algum, não era autocorrupção, não tinha, era fato, não tinha condição. E eu falei assim, então aí eu comecei a escrever o verbete, passado esses 2 anos, aí agora não, beleza, eu estou com capacidade para fazer a questão de sinapse mesmo. E aí o livro já estou produzindo. Mas eu vejo que isso que é importante, muitas vezes a pessoa assim, eu quero fazer uma obra, aquela visão até megalomaníaca, né? Nossa, a minha obra, mas esquece que tem um trabalho, um caminho a se percorrer de autodesassédio mental somático, que não é de primeira que você vai conseguir resolver isso. Então, o verbete realmente é uma ferramenta útil para você utilizar como uma autoconsciencioterapia, uma autodesassédio em relação à intelectualidade, para aí sim conseguir fazer a obra. E eu acho que era isso, só para complementar isso. Falando em obra, aqui, tanto na pensenologia como na fatologia, na parafatologia, você fala seguidamente em conscienciografia e escrita conscienciológica. Ali também, obra conscienciológica, conscienciográfica, escrita conscienciológica. Há uma diferença ou é a mesma coisa? Não. Na verdade, assim, eles são sinônimos, né?
E a gente, para variar, não ficar falando sempre as mesmas palavras, a gente vai variando entre obra conscienciológica, mas o mais importante é que o meu enfoque é na escrita conscienciológica, ou seja, a escrita dentro do paradigma consciencial, e não qualquer escrita, né? A gente não está falando aqui sobre escrita de tese, de doutorado, de literatura, né? Não desmerecendo essas obras, mas assim, o que a gente está defendendo aqui é a escrita conscienciológica, a escrita dentro do paradigma consciencial. Tá, eu vejo que o verbete aqui é homeostático, mas aqui no fim da fatologia você coloca, eu acho que duas coisas nosográficas, né? Que é o menosprezo à estrutura e... Menosprezo à estrutura enciclopédico-conscienciográfica de ponta. E a miridissidência em relação ao Max Proex, ao eximir-se publicar. Podia expandir esses dois itens, né? Que são, acho que, as partes negativas. Aqui a gente, só para fazer um contraponto, né, que a gente aqui está falando de uma questão que é bastante homeostática, mas é bom a gente colocar o outro lado, até para a pessoa se reconhecer, caso a pessoa se reconheça, né, nessa condição, e como que ela faz esse autodesassédio, né? Então, esse menosprezo à estrutura enciclopédica conscienciográfica de ponta. Porque, assim, tem gente que ainda tem um pé atrás com a escrita conscienciológica, né? Com a questão da enumeração, da forma, né? dessa forma de escrever, principalmente no verbete, né? Que é uma forma bem demarcada, bem técnica, né? E tem gente que ainda tem resistência com esse tipo de escrita. E assim, a pessoa se perguntar por que ela tem esse menosprezo, que a gente não falou só um pé atrás, é um menosprezo, assim, a pessoa despreza, né, esse tipo de escrita. Por que ela ainda faz isso? O que ela não está querendo auto-enfrentar, né? Porque assim, quando a gente escreve dessa maneira, além da gente fazer um autodesassédio, a gente ajuda a desassediar outra pessoa. Porque mesmo que ela nunca tenha pego um verbete na vida, mas ela começa a ler, no início ela vai ter um pouco de dificuldade. Mas aos poucos, a própria forma de escrita vai desassediando a pessoa. Vai fazendo a pensenidade dela ficar mais homeostática. Então, se a pessoa despreza esse tipo de escrita, tem que ver assim, por que ela não quer fazer desassédio? Por que ela não quer fazer autodesassédio e não quer fazer heterodesassédio? E com relação à miridissidência, em relação a Max Proex, ao eximir-se de publicar as autopesquisas, porque às vezes assim, a pessoa é voluntária da conscienciologia já há muito tempo, tem um cabedal de experiência riquíssimo, mas não se dedica a passar adiante essas experiências que ela teve, né? Essas autopesquisas. Por que a pessoa faz isso? E até que ponto isso não é uma postura mini-dissidente? Né? Porque se a pessoa se preparou para isso, ela se preparou para vir aqui, colocar em prática as ideias lá do curso intermissivo. Colocar em prática essas ideias e esclarecer as outras pessoas com relação a isso, através do autoexemplarismo. E eu vejo que a maneira mais eficaz de fazer isso é através da escrita. E por que a pessoa não faz isso? Até que ponto isso não é uma mini-dissidência? Isso permite um depoimento, né? Que eu tenho poucos verbetes, mas devido à prática de revisão e acompanhamento dos verbetes aqui, a gente adquire essa prática de ver o todo e, às vezes, enxerga esses detalhes assim que até para ajudar o verbetógrafo, né, me chama a atenção. Por isso que eu faço... O nome, o detalhismo cosmovisão, né? Então a gente consegue retirar algumas coisas, né, como esses casos aí, observando todo o verbete. Então, isso facilita a prática, realmente é fazendo, lendo e acompanhando que a gente adquire a experiência no ramo. Tanto você como o Arlindo podem pensar capítulos, né, nos livros de vocês para virar verbete, né? Processo político lá do itinerário, você com a questão do confort, da literatura, dos contos. Não, eu tenho usado a questão de cosmoética, Estado Mundial, Governo Universal, em artigos. Exatamente, até na mídia geral. Às vezes isso não vira verbete, né? Era uma boa. Porque eu não me considero especialista nesses assuntos, então. Mas se eu for entrar nessa, eu estou perdido, né? Deixa para os mais estudiosos nos assuntos, esses outros enfoques, né, sobre os temas. Vale a pena pensar nisso. Quer falar?
Tatiana, parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Esse livro está tendo uma saída muito boa lá em Belo Horizonte, viu? Bom saber. A turma. Enfim, a minha pergunta é a seguinte. A gente sabe que você tem uma produção verbetográfica muito expressiva. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na escrita do seu primeiro verbete e a partir de quando que você começou a ter uma compreensão mais aprofundada da chapa verbetográfica e quando você começou a sentir, a perceber, assim, de uma forma mais ostensiva, esse amparo de função para a escrita de verbete. Bom, o primeiro verbete que eu escrevi foi hipocoidade extrafísica, né, foi na área da projeciologia, que era um tema que eu já pesquisava antes, já tinha escrito alguns artigos, e foi justamente lá durante o programa de verbetografia. Lá no programa de verbetografia eu já senti esse amparo ostensivo, porque eu já tinha publicado vários artigos, já tinha começado assim um esboço do livro, e eu não tinha sentido ainda aquele amparo. Eu falei, olha, tem alguma coisa muito séria nesse negócio de escrever verbete. Eu ainda não sei o que é, mas eu nunca vi isso na minha vida. Então, e todas as vezes que eu sentava para escrever verbete, era como se eu estivesse lá no curso intermissivo. Era a sensação que eu tinha. E assistindo às aulas lá do programa verbetográfico, né, eu sentia assim, a sensação que eu tinha é que eu estava de novo no curso intermissivo. Então, aquilo para mim era muito, muito forte. Eu falei, olha, tem uma coisa muito séria, e foi por causa desse amparo diferenciado que eu resolvi escrever verbete de forma contínua. Eu falei assim, olha, agora eu não paro mais. Agora é terminar um verbete e começar o outro. E quando eu comecei eu não sei assim, quando eu comecei, eu não sei se eu consigo mensurar assim, a partir de quando que eu comecei a ver que eu tinha um domínio assim das 70 sessões, né, do verbete. Mas o que eu percebi é que aos poucos aquilo se torna natural. Assim, é natural a gente escrever naquela forma. Eu lembro que no início eu tinha muita dificuldade com sinergismo. Eu não conseguia entender o que era o sinergismo. Assim, eu tinha uma dificuldade muito grande com sinergismo. Qual que é a diferença do sinergismo e do binômio, por exemplo? Eu não sei, eu não consigo entender qual que é a diferença. Aí falava com a Rosa, mas não é possível, tem alguma diferença, mas eu não consigo enxergar. E aos poucos a gente vai, conforme a gente vai escrevendo, isso vai ficando claro para a gente, a ponto de poder escrever um verbete sobre sinergismo, né? Então, eu acho que faz parte, assim, a recuperação de cons magnos mesmo do curso intermissivo vai dando esse traquejo. Mas assim, o mais importante que eu vejo é a decisão da pessoa querer escrever, porque vamos dizer assim, o traquejo vai vir com o tempo. Isso eu acho que é o de menos, né? O mais importante é a predisposição e colocar esse autodesafio, né? Que a gente chama de o desafio autoimposto. Colocar esse desafio de escrever de forma contínua o verbete, que o traquejo vem com o tempo. E o bacana dessas sessões é que, às vezes, uma relação entre, a gente chama de bissociação ou biassociação, né? Você pegou dois processos e está relacionando ali, no caso aqui, o verbetorado e o autorado. E aí a pessoa tem que pensar, isso aqui vai se parecer mais de que modo? Isso aqui, na prática, é o quê? É um processo que potencializa, é um processo que tem só uma relação, é um processo antagônico, só tem uma interação. Então, esse raciocínio analógico, enciclopédico, é que a gente começa a observar na chapa verbetográfica, né? Qual que é a melhor abordagem para essa realidade, né? Quando duas coisas são colocadas juntas, né? São pinçadas, né? Pode falar. O gancho aqui do Fábio, assim, com o tempo da escrita do verbete, você teve algum local para ter essas inspirações, um local mais adequado que você escolheu para escrever o verbete, mas que você detectou algum amparo, né, que possa ser mais assim, útil para você, que você deslanchou mais na escrita? Teve alguns locais assim? Não, escrevendo em casa, assim, eu vejo que ajuda bastante. Outra coisa que ajuda bastante é você escrever todos os dias. Então, assim, levar a escrita como se fosse a TENEPS. Eu faço uma relação entre a escrita e a TENEPS. Assim como na TENEPS a gente tem um compromisso lá com o amparador de função, então você tem aquele horário e você tem que cumprir aquele horário.
são 7 dias por semana, né? Você não para de trabalhar na TENEPS. E com a escrita, levar a sério da mesma forma. Porque, assim, tem um campo, tem amparador de função, tem consex que são encaminhadas durante a escrita. Então, começar a ver a escrita como a TENEPS. Ter a mesma relação com a escrita que a gente tem com a TENEPS. Então, assim, antes de começar a fazer TENEPS, a pessoa não se organiza para ter um horário fixo para a TENEPS, né? E é só ela se organizar da mesma forma para a escrita. Agora, com relação... Às vezes tem algumas diferenças. Às vezes, por exemplo, as inspirações extrafísicas podem ocorrer em horários diferentes, não aquele que você está escrevendo. Então, por exemplo, comigo, eu faço TENEPS às 6 horas da manhã. Então, geralmente, eu levanto às 5h30. Mas, às vezes, eu acordo às 5. Então, entre 5 e 5h30, eu ainda estou meio dormindo, meio acordada, e às vezes vem muitas inspirações nesse horário para a escrita de verbetes. Às vezes vem a argumentologia toda pronta de um verbete. Aí eu capto bem a ideia, depois passo para o papel e depois vou para a TENEPS. Às vezes, durante a TENEPS, os amparadores dão alguma dica também. Olha aquele verbete que tem relação com esse. Às vezes você não tinha feito essa associação. Ou se não dão uma dica do viés do verbete. Olha, seria bom você seguir por essa linha ideativa aqui. Essa linha ideativa do verbete não está legal, seria bom você mudar a linha. Então, eles dão essas dicas pontuais que são pequenas, mas que fazem toda a diferença no verbete. Mas essas inspirações podem vir em horários diferentes daquele que você está escrevendo. Porque o horário da escrita, muitas vezes, é o mais braçal, assim, né? E, às vezes, essas inspirações vêm em outros horários que você está mais desconhecido, né? Você está mais relaxado. Então, ficar atento, porque com certeza começa... Se você tem uma escrita contínua, sempre vão vir inspirações. Tá, obrigado. Uma dica boa essa, viu? Porque eu estava tendo alguns insights dessa maneira e ajudou a reforçar mais ainda. É uma coisa que ajuda também. Uma vez que você recebeu aquela inspiração, anota e tenta usar. Porque assim os amparadores vão confiar que você é um bom canal, vamos dizer assim, de recepção de ideias. Porque assim, se eles dão ideia, a pessoa não usa, não transforma aquilo num artigo, num verbete, eles não vão continuar dando ideia para aquela pessoa, né? Porque assim, seria um desperdício. Fazer assistência, né? Com a escrita, tem que fazer né? assistência. A gente recebe assistência para passar aquela assistência adiante. Tá. Obrigado. Stop na ProEx, você faz um balanço, por exemplo, a publicação desse livro, 500 repertórios. Deu uma parada e foi ver quanto cada um tem. Melhorou? Então, você fazer um pit stop e você fazer um balanço, aí que você vê realmente que vale a pena você entrar nesse ciclo, né, nesse processo de escrita diária, como ela está comentando. Por quê? O verbete ele te dá esse retorno mais imediato. E até do ponto de vista da neurociência, nós temos no cérebro áreas de prazer, áreas de compensação. Então, o fato de você ver a coisa publicada, a defesa, você ver o retorno rápido, isso motiva a pessoa a ir escrevendo. Então, é como se fosse, né, tijolos para a construção maior realmente de uma obra gesconológica. Então, a questão é quebrar essa tendência nossa de, às vezes, não ver a coisa pronta, sabe? De ter acabativa gesconológica. Isso eu acho que é o grande segredo. E o verbete ele é mais ou menos rápido, ele tem essa vantagem de dar um retorno mais rápido. Quando Entrar você vê, já tem ciclo, vários, né? Entrar no ciclo, né? Exatamente. Então, valeu. Ô Pedro, tem outra questão também que eu acho que é rápido também. Por exemplo, a pessoa está com uma demanda de recim a ser feita, mas essa recim, dependendo do tema, ela demanda um tempo que não necessariamente tem que ter uma paciência, tem que ter um desenvolvimento. O verbete, ele, como a pessoa continuamente já está escrevendo, ela melhora ela qualifica a sua pensanidade, então já tem um efeito rápido também, sem necessariamente passar pela recim mais profunda. Perfeito. Então, até a pessoa passar pela recim mais profunda, ela está no processo de remissão.
Então, ela está aliviando o problema através da escrita verbetográfica. Então, isso também é um efeito rápido que ajuda bastante. E dentro disso, tem o processo assistencial também mais rápido, que aí a pessoa já sai dela, já atinge o cosmos, já tem consex envolvida, eles já ajudam. Então, a pessoa realmente começa a ver igual a TENEPS, ela começa a se ver dentro de uma engrenagem, um mecanismo mais assistencial do ponto de vista intelectual. Agora, só colocar uma questão aqui, que eu vejo que assim, toda vez que eu escuto alguém falando da dificuldade de escrita, né, seja em relação em tempo, seja qualquer motivo que a pessoa coloca, eu vejo assim que, olhando o meu caso, qualquer atividade que você quer desenvolver tem que ter paciência para passar por aquela fase chata do desconforto, daquela zona de estresse que tem inicial de você ainda não saber como fazer aquilo. Então, até aprender, assimilar aquilo, criar sinapse, poder saber fazer aquilo e concluir aquele trabalho, e daí em diante, no terceiro, no quarto VB, já pegar um traquejo maior, tem esse período chato. Então, tem que ter paciência, aguentar esse período para colher mais benefícios depois. Exatamente. Porque tem uma tendência à desistência fácil, né? Começa, aí já incomoda, vou largar. Isso que é o errado, porque aí a pessoa não está buscando realmente fazer a autoconsciência terapia. Dessa forma que a pessoa pensa, muitas vezes eu vejo que nem no meu caso da minha família, a resolução dos problemas da emocionalidade, dos pensamentos, é tomar remédio. Sim. Então aí não é por aí, né? Que é uma fantasia, né? Uma pílula, uma coisa rápida, assim, às vezes fantasiosa. Sim. Você ia falar? E tem uma questão também que a pessoa, ela saber que o primeiro verbete, eu já vi isso em vários casos, o primeiro verbete que a gente escreve, que a gente vem, publica e traz aquilo a público, levanta muita poeira, né? Poeira intrafísica e extrafísica. E às vezes a pessoa assusta e não quer dar continuidade àquilo justamente por causa daquela poeira. Mas uma forma de você amenizar essa poeira, vamos dizer assim, deixar a poeira abaixar é justamente continuando a escrever, continuando fazendo essa autoexposição, né? E não correr. Porque assim, se a gente corre, é como se a gente estivesse dando ok para os assediadores, falando, não, vocês têm razão, eu não devo falar sobre esse assunto mesmo. Se eu fosse ver isso, o primeiro verbete lá que eu publiquei sobre hipoacuidade extrafísica, né, era sobre projeção, e eu vi a poeirona que levantou. Assim, eu tinha pesadelos, quando eu estava escrevendo o verbete, eu tinha pesadelos na semana da defesa do verbete, eu tive muito pesadelo. Porque assim, você sofre ataque extrafísico, porque muitas consex não querem que você fale sobre aquilo. Mas isso é mais no início, né? Se você insiste, fala, não, se levantou poeira, é por aqui mesmo que eu tenho que ir. Então é porque... Aí é que tem que insistir mesmo. Né? É porque assim, realmente esse é o desassédio que eu vim fazer. Então, se você insiste naquele ponto, né, e consegue passar por esses gargalos, a gente consegue ver que lá na frente aquilo faz muita diferença. A gente assistiu muitas pessoas, o retorno que a gente tem, né, igual o Fábio falou, lá em BH, está vendendo muito livro, então assim, você começa a ver o retorno daquilo. Mas se você fica pusilânime e corre, né, da responsabilidade, eu acho que fica muito difícil depois você voltar, né? Só para complementar, tem um assunto também que é sério, que nesse processo a pessoa ela acaba acatando a questão da hipocoidade. Ela está em hipocoidade, nessa hipocoidade tem a priorismose, ou seja, ela tem uma ideia fixa de que aquilo não serve para ela e ela não quer experimentar, tem esse preconceito, e aí vem a ricinofobia. Então, muitas vezes vale a pena a pessoa pensar, não, eu quero manter minha condição com baixa lucidez, com hipoacuidade, tendo muitas vezes uma qualidade de manifestação medíocre, menor, ou não, quero tentar ver, experimenta, vivencia, passa uns 4, 6 meses escrevendo verbete direto e tira as suas próprias conclusões. Acho que por aí tem que ser pensado. Vale a pena, uma experimentologia mesmo. Obrigado, hein, Tatiana? Vocês três falando aí, o negócio foi sério, viu? Eu senti um banho de energia aqui, falei, opa, Marcos, presta atenção, que a coisa é séria. Porque eu estou nessa fase. E nós estamos na fase de justamente balanço, né, o último dia do ano, então a hora é exatamente essa. Ver se no próximo ano a gente consegue aumentar ainda mais a nossa produção, né? Porque o tempo passa muito rápido e se a gente não fixa as ideias no papel, a coisa, né, o tempo leva, o vento leva. Então
realmente vale a pena pensar sobre isso para o próximo ano ser mais produtivo ainda do que foi esse. Fazer esse que eu vou entrar no curso, né, de vertografia, né, até falei com a Rosa. Isso aí vou já começar esse devia ano. Ter feito, já vale a pena. Ele. É isso aí, obrigado. Poderia nos explicar como o esbregue extrafísico pode ter servido de freio para o deslanchamento da escrita atualmente? Seria esta a causa do paradoxo do intermissivista polivalente considerar-se inapto à conscienciografia, na paradoxologia, página 23, segunda linha? Olha, eu não sei se o esbregue ajudou, ou muita gente acha que até fica inibido de escrever justamente por causa desse esbregue. Só para a gente entender, como que eu entendo o esbregue? Não é que alguém chega para você assim e te dá um puxão de orelha. É que você tem contato lá com a Comunex avançada, você faz uma autorreflexão daquilo que não está legal, né? Daquilo que você não se saiu tão bem. E quem tem muita experiência com escrita não escreveu só obras policármicas, obras sadias. Então, assim, o fato da pessoa ter muita experiência com escrita não quer dizer que tudo que ela escreveu é homeostático. Muitas vezes o que a gente escreveu, a gente até se arrepende, né, de algum... Só que eu vejo assim, essa é uma grande oportunidade da gente rever aquilo que a gente escreveu de, vamos dizer assim, de negativo no passado. De desdizer o que a gente disse antes. Porque, mesmo nesse caso, a pessoa tem o hábito, né, da escrita. Mesmo que tenha escrito alguma coisa que se arrependa, mas ela sabe escrever, ela consegue, ela tem o hábito. Então, isso aí é só unir agora a novidade ou a cosmoética do curso intermissivo com esse hábito e realmente a pessoa... que é a qualificação, né? A qualificação do trafor. Então, agora, assim, a pessoa já tem o trafor, é qualificar, né? Eu queria pegar um gancho nessa pergunta para falar sobre esbregue extrafísico. Acabou de sair, Marie Corelli, isso aqui a tinta está até fresca, está quentinho. Isso aqui é o seguinte, teoria e prática da personalidade consecutiva. Vai ser o 3º Fórum Internacional de Serexologia que a Consecutivos está promovendo no ano que vem. Por que eu acho que esse é um gancho importante? Porque esse caso aqui, na capa a gente colocou a professora Thelma junto com a imagem da retrovida, né, da retropersonalidade, que é justamente uma escritora inglesa do século XIX, Marie Corelli. Foi uma escritora que vendeu muito, eu vou ler aqui a microbiografia que ela tem, para vocês terem uma ideia. Ela foi uma escritora britânica que desfrutou de um período de grande sucesso literário a partir da publicação de seu primeiro romance em 1886, tendo vendido mais cópias do que as vendas combinadas dos seus contemporâneos mais populares. Vê bem, somava todo mundo do segundo ao 10º lugar e não dava a quantidade de livros que ela vendia. Embora os críticos frequentemente classificavam seu trabalho como o favorito da multidão comum. Ela é o seguinte, quem lia a Marie Corelli era desde a pessoa mais, vamos dizer assim, pobre, do povo, da plebe, até a rainha Vitória. O pessoal da monarquia adorava ela. Nasceu como Isabella Mary Mills, filha de Elizabeth Mills, e do autor escocês Charles Mackay, adotando posteriormente o nome de Marie Corelli. Seu primeiro livro foi Romance de Dois Mundos, destacando-se como uma das autoras mais lidas do seu tempo. Um tema recorrente em seus livros é a tentativa de conciliar o cristianismo com a reencarnação, projeção astral e outras ideias místicas e parapsíquicas. Corelli passou seus últimos anos em Stratford-upon-Avon, que é a cidade do Shakespeare, né? Lá ela lutou muito para a preservação e proteção do patrimônio histórico ligado ao William Shakespeare e aos edifícios do século XVII. Então, o que se passa? Esse caso de personalidade consecutiva aqui da comunidade, que é a professora Thelma, quando o professor Valdo confirmou essa hipótese que a professora Thelma já estava pesquisando há muito tempo, ele chamou atenção para esse esbregue extrafísico que ela passou. Então, no período intermissivo, em função do choque, como a Tatiana estava comentando, dessas reflexões mais profundas, dela revendo a própria vida que ela teve, apesar de ser uma vida muito profícua, né, com muita escrita, ela passou por esse esbregue, e isso justifica essa aparente mudança no temperamento. Você estuda a personalidade da Corelli, estuda a personalidade da Thelma, e você vê que há uma diferença. Uma delas, por exemplo, para pegar o gancho, é que a Corelli era muito, vamos dizer assim, grafofílica, né? Ela escrevia muito, e a Thelma nessa vida ainda não deslanchou. Então esse é um dos efeitos colaterais do esbregue.
nesse fórum, um dos objetivos que a gente tem na Consecutivos é entender mais isso. O porquê, as causas do SBREG. Eu acho que esse caso de personalidade consecutiva é o que vai mais reverberar na comunidade, porque tem muitos casos parecidos, pessoas que passaram por coisas semelhantes, e hoje elas não se encontram tanto no passado em função disso, em função desse SBREG. É como se elas não estivessem ainda sintonizando bem. Então, eu acho que esse caso vai ajudar bastante. Além disso, aproveitando aqui o gancho também, nós vamos ter o segundo experimento retrocognitivo grupal da CCCI, que vai ser um chá retrocognitivo no dia 21 de abril. Então, do mesmo modo que na noite de gala, nós vamos estar todos trajados, com roupas de época, o foco, né, o alvo vai ser a Inglaterra do século XIX, e a ideia é evocar essa época, que a gente sabe que muitos de nós, muitos daqui da comunidade, inclusive o próprio professor Valdo teve a retrocognição extrafísica lá na Cornualha, no século XIX. Então, nosso objetivo é exatamente evocar isso, porque a gente sabe que muitas pessoas aqui tiveram vidas no século XIX na Inglaterra. Então, o chá vai ser dia 21 de abril e o fórum começa no dia seguinte, 22, 23 e 24 de abril. Então, fica o convite, e para quem quiser saber mais sobre o processo do SBREG extrafísico e da personalidade consecutiva de modo geral, vale a pena estudar o caso da Marie Corelli. Eu vou aproveitar aqui o nosso tempo já para fazer as outras divulgações. Olha, no próximo final de semana, sem ser esse, o final de semana do dia 9 e 10, nós vamos estar com esse curso Lucidez Retrocognitiva, que é o primeiro curso de campo da Consecutivos, cujo objetivo é justamente formar um campo que ajude nas retrocognições intermissivas e retrocognições de retrovidas também. Nós vamos discutir a interação da memória com a holomemória, a aplicação da técnica do mnemograma pessoal, inclusive é tema de verbete que eu estou escrevendo, os tipos de retrocognições, a relação de memória com holocarmalidade e assim por diante. Então, se alguém tiver interesse, o nosso objetivo maior está sintetizado nessa frase que a gente colocou aqui do professor Valdo, que diz o seguinte: a exumação do passado por meio das retrocognições sadias muda a pessoa porque evita as repetições e acelera a autoproex pela compreensão maior dos desafios evolutivos nessa vida humana. Então, fica o convite, os próximos dias 9 e 10 de janeiro, quem tiver interesse, procura a Consecutivos, porque são vagas limitadas. Queria comentar também, nessa época de final do ano, Laboratório Grupal da Técnica de Mais um Ano de Vida Intrafísica. Vale a pena, vai ser a 6ª turma. O primeiro módulo vai ocorrer no dia 15 de janeiro, 15, 16 e 17 de janeiro, e o término é no ano seguinte, obviamente, 7 e 8 de janeiro de 2017. Então, para quem não conhece, essa técnica é proposta pelo professor Valdo, e a pessoa, ela admite que ela só tem mais um ano de vida. Então, para ela acelerar a execução da própria PROEX, ela vai colocar tudo em dia nesse um ano. Teoricamente, dali um ano, ela não vai estar mais nessa dimensão. Queria comentar também, nesse mês, dia de janeiro, que vai começar amanhã, dia 23 e 24 de janeiro, nós vamos ter o curso Como Fazer Dicionários. Então, muitos intermissivistas também têm relação com o Holopensene da lexicografia, e os professores Augusto Freire e Mariana Francis vão dar esse curso, que o objetivo é fornecer o alicerce teático básico e geral para o planejamento, desenvolvimento e materialização desse tipo de GESCOM, né? Processo dos dicionários. Então, é um curso oferecido pelo CAEC. Em fevereiro, nós vamos ter mais uma edição, a 8ª edição já do curso Reciclagem das Posturas Monárquicas. Isso aqui também tem relação com o nosso passado, porque muitos de nós tivemos e temos relação com o Holopensene monárquico. Nesse curso aqui, eles vão enfocar principalmente o processo dos círculos intelectuais. Então, eles vão falar, a professora Flávia vai falar das preceptoras nas cortes, né, os círculos de mulheres intelectuais. Vai falar, por exemplo, da Beatriz Galindo, a latina, né? A pesquisa historiográfica do temperamento monárquico, a professora Laura vai falar. O professor Jarbas vai dar uma aula sobre o imperador Juliano, que é o apóstata, né, o intelectual parapsíquico e o monarca guerreiro, né, vai fazer um cotejo aí entre essas duas condições da mesma personalidade.
O professor Pedro Gomes tem uma pesquisa muito interessante, ele vai apresentar aqui sobre o poder intelectual e político dos válidos no curso da História Monárquica. E, por fim, vai ter uma oficina de temperamento monárquico com a professora Laura e a professora Lilian. No domingo tem um campo com os epicons Luiz Gonçalves e Lilian Zolé. Então, vale a pena, já é a 8ª edição desse curso. E em fevereiro também, na época do balanço, 14º Balanço Existencial, nos dias 6 e 9 de fevereiro, um curso tradicional já, oferecido pela Apex, cuja temática principal vai ser mudanças evolutivas. E existem vários casos, várias casuísticas aqui, de gente que eu conheço, que vale a pena as pessoas conferirem. Por exemplo, o caso do professor Francisco Mauro, vale a pena ver essa questão da ProEx dele, ele já tem noção de quem ele foi no passado mais distante, ele deve fazer um cotejo, vai comentar sobre isso. O professor Antônio Magalhães vai comentar do dogma à ciência, as vivências na condição de seminarista, o trabalho na diplomacia da igreja e a chegada na conscienciologia. A professora Sancha Espínola vai falar sobre o processo da amizade raríssima e a importância na aquisição do complexes. Então, ela vai comentar de como ela chegou no CAEC, ela já tem noção, por exemplo, de onde ela estava, o que ela estava fazendo entre uma vida e outra, quer dizer, ela tem noção da sua identidade extra, da personalidade extrafísica que ela foi, e a recuperação de cons e a praxis assistencial. Além disso, a professora Laura vai falar também das autossuperações até a vida intelectual, e a professora Fabiana Carvalho também vai falar do estudo do caso pessoal, enfocando mais o princípio da restauração evolutiva. E a semana continua, tem outros cursos oferecidos pela Apex, os diretrizes da ProEx pessoal e o processo do acoplamentário fechando a semana. O curso de identificação das diretrizes da ProEx vai ser na sequência nos dias 10 e 11 de fevereiro e o acoplamentário 12 a 14 de fevereiro. Então vale a pena, esse é também um curso tradicional. O curso Programa de Aceleração da Dispersidade, as candidaturas já estão abertas para a 4ª turma. Ela começa nos dias 5 e 6 de março do ano que vem e vai até 1 e 2 de outubro. São 6 módulos, esse é um dos cursos mais avançados oferecidos na Cognópolis. E fechando, eu sempre divulgo o curso ECP3, que é em 2017, em janeiro de 2017. É um curso que visa a construção do 2º serenário aqui na Cognópolis, que é justamente capitaneado pela Asinvex. Então, é no campus da Asinvex, eles que estão organizando esse curso e eles que vão construir esse 2º serenário. Então, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2017, as vagas são limitadas porque nós vamos fazer aqui no Hotel Mabu. Então, quem tiver interesse, vale a pena e é uma oportunidade importante para convidar amigos, familiares, pessoas que não tiveram contato com a conscienciologia, porque esse é um curso sem pré-requisito e é um curso prático, um curso de campo. Agora voltando aqui, Tati. Professora Tatiana, em parafatologia, por favor, na página 21, 7ª linha. Por favor, aborde o esforço sincero na eliminação da ociosidade dos trafores mentais somáticos paragenéticos através da escrita conscienciológica contínua e o fato de, durante o curso intermissivo, a maior parte dos intermissivistas se preparar convictamente para ser escritor na vida intrafísica. Por acaso você já se viu lucidamente no extrafísico em algum turno mental somático ministrado pelo professor Valdo Vieira? Olha, não, assim, já participei de alguns eventos extrafísicos em que o professor Valdo estava, inclusive aqui no tertuliário, mas não sobre escrito especificamente. Agora, com relação a esse esforço sincero aí na eliminação da ociosidade, de modo geral, os intermissivistas têm uma capacidade mental somática muito acima da média, Isso aí eu acho que é ponto pacífico. Todo mundo, assim, de modo geral, é muito inteligente, muito capacitado, muita gente com 2 cursos superiores, alguns com mestrado, doutorado. Então, assim, é um pessoal com alto gabarito mental somático. Então, assim, o que traz uma responsabilidade muito grande para nós, enquanto intermissivistas, primeiro, por ter feito um curso intermissivo. Segundo, por ter essa capacidade mental somática. Então, assim, toda essa capacidade, todo esse gabarito e todos esses aportes, eles precisam ser revertidos de alguma maneira.
em assistência. E eu vejo assim que a assistência mais de ponta que a gente tem é através da escrita, né? Porque assim, é a doação do que a gente tem de mais sofisticado, que é a nossa cognição. Então, assim, se a pessoa não... e uma forma da gente eliminar essa ociosidade, porque assim, por mais que a gente escreva, a gente sempre vai estar em algum nível de subnível. Em algum subnível, eu pelo menos me considero ainda em subnível. Poderia estar fazendo muito mais. Então, assim, esse esforço de eliminar essa ociosidade é escrevendo, é tendo a escrita contínua, né? A gente até defendeu um verbete aqui sobre continuismo conscienciográfico, que a pessoa se predispor a sempre estar escrevendo alguma coisa. Então, terminou um livro, já começa imediatamente outro. Terminou um verbete, começa imediatamente outro. Escrita concomitante de verbete, livro e artigos. Então, assim, a pessoa está sempre produzindo, né? Porque, assim, por mais eu vejo assim, a quantidade de ideias que eu tenho para escrever é muito maior do que aquilo que eu consigo produzir. E sempre vai ser assim, sempre vai ser uma capacidade, uma captação. São muito mais ideias que existem para serem escritas do que mãos para escrever aquilo. Então, assim, eu vejo que a gente ainda desperdiça muito essa oportunidade. Ainda há um certo marasmo, né? um certo corpo mole, né? Um esbanjamento de toda essa capacidade que a CCCI tem. E essa é uma frase, né? Essa frase que durante o curso intermissivo, a maior parte dos intermissivistas se preparar convictamente para ser escritor na vida intrafísica, é uma frase do professor Valdo, que tem no dicionário de argumentos da Conscienciologia, a página tem aí na bibliografia. E eu concordo com ele, né? Assim, se a gente fez um curso intermissivo e a gente veio aqui para exemplificar esse curso intermissivo, ou seja, para colocar em prática esse curso intermissivo e exemplificar, a maneira que esse exemplo vai permanecer é através da escrita. Então, assim, por mais verbação que a pessoa tenha, se ela não colocar aquilo no papel, ou seja, como que ela fez para alcançar aquela verbação? Como que ela fez para colocar aquilo em prática? Se ela não coloca isso no papel, isso acaba, né? Quando ela dessoma, aquilo morre com ela não tem condições de recuperar isso nem para uso pessoal e nem outras pessoas vão poder utilizar isso também. E outra coisa que eu acho muito séria é o preparo para a nossa próxima intermissão, né? Que é a pré-intermissiologia. Então, assim, as pessoas que a gente vai resgatar, quer dizer, se a gente conseguir ser completista nessa vida, se a gente conseguir ser exemplarista nessa vida, na próxima intermissão, nós vamos lá na Baratrosfera resgatar aquele público que só a gente tem, vamos dizer assim, o rapport para poder resgatar e mandar para o curso intermissivo. Quando essas pessoas ressomarem, vai ser mais fácil para elas acessarem a conscienciologia e colocarem em prática, né, os preceitos que ela adquiriu lá no curso intermissivo, se tiverem as nossas obras. Porque elas vão ter mais rapport com as nossas obras, ou seja, de quem resgatou elas da Baratrosfera, mais do que com outros intermissivistas. Então, é uma responsabilidade não só conosco mesmo, mas assim, com a nossa turma que a gente precisa assistir na nossa próxima intermissão. Professora Tatiana, também estou planejando transformar verbetes em livro. Abaixo 3 itens da fatologia, página 1, para, por gentileza, você expandir no conjunto. Está na 5ª, 6ª e 7ª linhas. A verbetografia, melhorando a elaboração autopensênica e a estilística na escrita de artigos e livros. Os verbetes pessoais transformados em capítulos de livro e os capítulos do livro pessoal transformados em verbetes. Eu usei essa técnica, né, para escrever esse livro aqui. Desenvolvimento da projetabilidade lúcida. Como que começou? Na verdade, primeiro eu escrevi os verbetes, eu escrevi um verbete sobre projeção e hipoacuidade extrafísica. Aí o IPC lançou a chamada de trabalhos do CIPRO. Falei assim, vou escrever um artigo para o CIPRO. E na hora de pensar assim, qual artigo que eu escrevo para o CIPRO? Aí eu resolvi fazer um balanço da minha história enquanto projetora, né? Que eu pratico a projetabilidade lúcida, ou venho, né, fazendo um esforço de desenvolver a projetabilidade lúcida desde que eu cheguei na Conscienciologia, que foi em 2000. Então, isso foi em 2014, eu resolvi fazer esse balanço
né, de tudo que eu tinha vivenciado, todas as recins que eu tinha feito em decorrência das vivências projetivas, que estivessem mais diretamente relacionadas à vivência projetiva. O artigo ficou pronto, eu mandei para o Congresso, foi aprovado, mas a escrita desse artigo me fez um mega desassédio, porque eu pensava assim, eu gosto de sair do corpo, eu gosto de desenvolver a projetabilidade lúcida, mas já tenho projeciologia, né, já tenho projeções da consciência, já tenho tantos livros sobre projeção, para que eu vou escrever um livro sobre esse assunto? Esse era o meu autoassédio. Então, eu me eximia daquela responsabilidade, mas quando eu escrevi esse artigo, eu falei, gente, mas olha todas as recins que eu fiz por causa da projeção. Então, assim, alguma coisa eu tenho para ensinar para os outros, alguma coisa eu posso acrescentar daquilo que o professor Valdo já falou. Porque, assim, uma coisa é o professor Valdo com o nível dele de projetabilidade falando, outra coisa é uma pessoa que começou do zero praticamente nessa vida ao desenvolvimento projetivo, falar com outras pessoas que também queiram desenvolver a projetabilidade. E aí, desse artigo é que surgiu a ideia de escrever o livro. E para eu me autodesassediar para escrever o livro, eu elenquei lá os capítulos, né, que eu já sabia que a linha seria o desenvolvimento da projetabilidade lúcida. Então, eu elenquei lá os capítulos que eu escreveria, e para me autodesassediar para escrever cada capítulo, eu transformava esses capítulos primeiro em verbete. E com a expansão que eu tinha feito no verbete, depois eu transformava em capítulo. E alguns capítulos também eu escrevi primeiro, depois eu transformei em verbete. E assim, aquilo foi potencializando a escrita do livro, porque as pessoas começaram a dar resposta. Eu via que os verbetes que eu escrevia sobre projeção tinham muitas perguntas, as pessoas davam muito feedback para mim depois, quando encontravam comigo, né, pessoas de fora que vinham aqui, encontravam comigo e falavam, olha, seus verbetes estão me ajudando bastante. E isso dava um gás para eu continuar escrevendo, porque eu falava, olha, realmente esse assunto pode ajudar bastante gente, e eu acho assim, que a minha experiência ajuda também, porque mostra como que a pessoa pode desenvolver do zero, mesmo que a pessoa não tenha um desenvolvimento já, uma habilidade projetiva, ela pode desenvolver isso. Então, assim, os verbetes é que fizeram esse autodesassédio, que possibilitaram que o livro, que eu conseguisse publicar o livro. E depois que o livro já estava publicado, eu continuei escrevendo verbetes sobre o tema, porque eu vi que era uma forma de interagir com os leitores, né? Com os leitores do livro. Então, eu transformei até os anexos do livro, eu transformei em verbete. Então, assim, eu vejo que é uma forma muito mais fácil assim, de escrever um livro, se você faz essa interação com o verbete. Professora Tatiana, estou escrevendo para a comunidade empresarial em linguagem tradicional em um jornal local, sem o paradigma consciencial. Porém, me sinto motivado para inserir cada vez mais os neologismos na conscienciologia. O que você sugere? Estou tentando incluir princípios de forma implícita ou com explicações, sem abordagem da multidimensionalidade, por exemplo. Eu vou falar assim, vou ser bem sincera. Eu sou a favor da gente escrever dentro do paradigma consciencial, falando tudo, falando para intermissivista. Porque, assim, para esclarecer o público em geral, existem muitas pessoas já fazendo isso, e com gabarito para fazer isso. Agora, para esclarecer intermissivista, só quem é intermissivista. Não tem como um não intermissivista, um pré-intermissivista, uma concel ressomada, escrever livro para intermissivista. Então, assim, eu acho muito séria a nossa responsabilidade de escrever para esse público que é intermissivista. E a verdade é que, muitas vezes, nós somos o rapport para trazer alguns intermissivistas. Nós é que temos, vamos dizer assim, a mesma linha, a mesma matriz cognitiva, a mesma linha de atuação, já conheceu em outras vidas. Então, a gente é que tem o rapport com esses intermissivistas. A gente não querer fazer negocinho com a conscienciologia, querer baratear as ideias, né? Querer transformar essas ideias de uma forma mais palatável. A gente já viu outras pessoas, por exemplo, o Allan Kardec, tentando fazer isso, tentando baratear lá as ideias extrafísicas,
E o professor Valdo até relata que ele teve melancolia extrafísica por causa disso, né? Foi um dos motivos da pessoa ter barateado aquelas ideias. Ele era um cientista e, de repente, começa a falar de Cristo, né? De evangelho. Então, assim, a gente tomar cuidado para não querer baratear essas ideias, entendeu? E escrever no paradigma consciencial é muito sério, porque a gente está falando com intermissivistas, com pré-intermissivistas, a gente está escrevendo para as futuras gerações de intermissivistas. Então, assim, eu vejo muito do amparo extrafísico que eu tenho. Por exemplo, na hora que eu vou escrever e vem um viés, olha, escreve dentro desse viés. A Consex está tentando me ajudar, está tentando ajudar os leitores, mas está tentando ajudar ela também, porque dali a pouco ela vai ressomar e ela vai precisar daquele texto publicado dentro daquele viés. Então, assim, eu vejo que esse público-alvo de assistência, né, que são os intermissivistas de hoje, os de amanhã, esse é que é o mais sério que a gente veio para esclarecer, né? Então, assim, o público geral já tem bastante gente trabalhando. Só para complementar, eu acho que resumindo em síntese o que você falou, é a assunção da condição de intermissivista e a assunção do papel de intermissivista. Eu acho que é a coisa mais séria aí. E não misturar os papéis, né? Às vezes, se está um público é um público, outro público é outro público. Quando tenta misturar, às vezes o resultado talvez não fique tão bom nem para um nem para outro, né? Professora Tatiana, em Parafatologia, página 21, quinta linha. O autodesassédio mental somático necessário para iniciar, manter e finalizar cada novo trabalho conscienciográfico. Usou alguma técnica especial de organização? A técnica que eu utilizei, porque assim, eu comecei a fazer TENEPS em 2014. E eu comecei a escrever em meados de 2013. Então, assim, eu tentei seguir. Como eu estava me preparando para a TENEPS, eu falei assim, bom, se eu vou me preparar para a TENEPS, eu vou ter que escolher uma hora do dia, né, para me dedicar à TENEPS. Então, eu já comecei antes, né, já comecei esse preparo antes da TENEPS. E eu usei muito a escrita para isso. Eu falei, não, eu vou escrever sempre, tentar escrever todos os dias, fazer uma conexão com o amparo de função, fazer essa parceria extrafísica com os amparadores. Então, da mesma forma que eu me preparei para a TENEPS, e levei muito a sério a questão da TENEPS, com a escrita também eu uso a mesma técnica. Então, o mesmo compromisso que eu tenho com os amparadores durante a TENEPS, eu tenho com os amparadores durante a escrita. Então, se a gente leva a sério essas duas tarefas, que eu acho seríssimas as duas, você vai ter amparo de função, você vai ter ideia, você vai conseguir fazer esse desassédio, você vai conseguir dar essa continuidade, né? Tem vários verbetes aí que falam sobre isso. Um que eu recomendo é o Síndrome da Inércia Grafopensênica, que é da Cristina Bassanese, em que ela fala, ela dá várias dicas assim, de como que a gente faz esse autodesassédio para a escrita, né? Então, por exemplo, a pessoa sentou para escrever e está com preguiça. Então, ela vai, por exemplo, fazer a revisão bibliográfica do texto, vai fazer outras tarefas, vamos dizer, mais light, porque aí a própria revisão vai dando aquela vontade de escrever, né? Então, assim, o importante você estipulou um horário para escrever, senta e escreve. Estou sem ideia, então começa a ler sobre aquele tema. Enfim, faça alguma atividade relacionada à escrita naquele horário. Mas assim, não estou com vontade, então não vou fazer. Essa não é assim. Se você sempre faz isso, a gente não faz isso com a TENEPS. A gente não fala assim, hoje eu não estou com vontade de fazer TENEPS. Eu acho difícil, né, a pessoa fazer isso. Então, o mesmo compromisso que a gente tem com a TENEPS, ter também com a escrita. E ela pede aqui para você explanar mais sobre a exemplologia, na página 24. Tá. Aí, na exemplologia, eu não vou ler todo, porque ele é grande, né? A exemplologia é grande. Então, assim, o sinergismo inicial, verbetorado, autorado, conscienciológico. Então, a pessoa utilizar os verbetes dela para elaborar capítulos de livro. Então, começar por capítulo. Uma técnica também que eu usei na escrita do meu livro era... Eu não tinha um compromisso com o livro, eu tinha um compromisso com o capítulo. Então, eu tinha que começar e terminar aquele capítulo. Enquanto eu não terminava aquele capítulo, eu não podia abrir outro, né? Eu não podia escrever outro capítulo. Então, se você colocar esse compromisso
vendo só o capítulo, fica mais fácil da gente escrever o livro, porque às vezes a gente vê o livro e dá aquele susto, né? Mas se você vai escrevendo cada capítulo, como se fosse um artigo, ou como se fosse um próprio verbete, no livro, por exemplo, eu usei muito a técnica da enciclopédia. Né? Usei a forma da enciclopédia para poder escrever, porque eu acho mais fácil. No sinergismo mediano, aqui também a pessoa pode usar os capítulos que ela já escreveu e transformar em verbetes. É uma maneira também da gente começar a fomentar aquela publicação. Então a gente começa a falar para os leitores, a gente está escrevendo aquela obra, então a gente já vai criando o público leitor daquele livro. Então as pessoas começavam a mandar mensagem, quando é que o livro fica pronto? Isso dava um gás para eu terminar logo o livro, né? Você via que tinha gente esperando aquela obra para ser publicada. Aí no sinergismo mediano é você usar os verbetes para a elaboração do livro mesmo, né, do livro todo. E o avançado é utilizar os verbetes para a elaboração da obra-prima. Então eu sempre penso assim, a gente precisa escrever a nossa Mega Gescom, a obra-prima policármica. Vai ser muito difícil a gente fazer isso escrevendo só um livro, né? Chegando lá no final da vida, achando assim que a gente vai ter uma mega recuperação de cons e pum, escreve a obra-prima pessoal. Não é assim. É uma construção, né? Então a gente vai escrevendo obras mais autobiográficas, né? Até tem a escala de autores mentais somáticos que a gente colocou aqui, que é um crescendo, né? Então primeiro a gente escreve uma obra mais autobiográfica, depois uma obra mais técnica. Com isso a gente vai recuperando contos, vai fazendo recins, e um dia, naturalmente, você vai escrever uma obra-prima, né? É um crescendo que eu vejo que é inevitável que em algum momento a pessoa consiga chegar nessa obra-prima pessoal. Até porque a gente vai envelhecendo, né? Então, se a pessoa deixa para tudo para o final, às vezes o soma não vai estar tão, vamos dizer assim, otimizado como numa idade mais jovem, né? Então, realmente tem que ser num crescendo. Fala, Leocádio. A patologia 11ª, eu acho 12ª linha, você fala o verbetorado e autorado conscienciológico enquanto títulos intelectuais democráticos. Como é que se explica porque democracia nisso aí? Verbetorado e autorado são títulos, né? Então, se a pessoa é verbetógrafa, ela é autora de verbetes, é um título dentro da conscienciologia. E o autorado conscienciológico também, até no círculo mental somático, quem é autor de livro, né, tem a chance de sentar aqui no quadrante A, né? É um título que a pessoa tem. E eles são democráticos porque qualquer pessoa que tiver interesse pode sentar nessa cadeira e ser verbetógrafo. Eu acho o máximo. Né, o Nicolas lá, com 11 anos, aqui defendendo o verbete dele. Então você tem desde uma criança, né, um pré-adolescente, até uma pessoa já mais adulta, com título de doutorado, pós-doutorado, defendendo o seu verbete. E eu acho muito democrático. E isso é que eu acho o máximo na defesa dos verbetes. O livro é a mesma coisa, né? Aqui na Conscienciologia é muito democrático. Qualquer pessoa que se predisponha a publicar uma obra conscienciológica, ela tem toda, vamos dizer assim, todo o aparato para fazer isso, né? E é democrático, quer dizer, qualquer pessoa interessada pode fazer isso, não precisa de nenhum pré-requisito. Agora, deixa eu pegar um gancho aí. Você que trabalhou muito tempo na Editares, quais dicas que você dá dos livros que chegam lá para as pessoas poderem evitar de erros e o que você pode dizer para já otimizar a nossa chegada? Uma coisa que ajuda bastante é a pessoa ter claro sobre o que ela quer escrever. Porque às vezes a pessoa escreve uma obra, mas você vai ler, mas sobre o que você está falando mesmo? Fica uma coisa meio difusa, então se a pessoa tem muita clareza do que ela quer falar, do que ela quer contar para o leitor, né? Qual que é a linha? O objetivo mais específico, assim, não querer falar sobre todas as experiências de vida que ela tem. Escolha um viés e vai naquele viés. Outra coisa também que ajuda bastante, aí o verbete ajuda muito nisso, a gente não ser muito prolixo. Então, assim, às vezes a pessoa acha que para escrever, ela tem que escrever muitas páginas, né? O meu livro ele tem 150 páginas, mas 50 páginas praticamente é de anexos. Então, são 100 páginas de livro.
Então, a pessoa ser sintética, ser objetiva, falar o que ela precisa falar de modo mais prático, mais objetivo. Uma coisa que ajuda bastante, a pessoa focar nas experiências dela, naquilo que ela tem exemplarismo. Não querer falar sobre um trafar que ela não superou. Às vezes, muitas pessoas cometem esse erro. A pessoa quer muito superar uma dificuldade. Ela vai lá e escreve um livro sobre aquela dificuldade, mas ela não tem o que ensinar ainda, né? Ela ainda não superou. Então, escrever sobre alguma coisa que você tem exemplarismo, que você tem averbação. Isso ajuda tanto na escrita quanto também para o leitor, né? Porque assim, a gente quer ler uma obra de uma pessoa que ensina para a gente alguma coisa, que ensina como fazer aquela superação. Eu tive a oportunidade de ser parecerista lá na Editares, eu peguei algumas obras, e uma coisa que me chamou a atenção é a pessoa, antes de fazer a obra, entregar a obra, definir seu público-alvo. Porque muitas obras chegam lá em cima do muro. A pessoa não quer aplicar a estilística da Conscienciologia, o formato de escrita da Conscienciologia, mas ao mesmo tempo quer falar para esse público intermissivista. Por outro lado, a gente quer falar com a Socin enfim, de qualquer forma. Então, assim, você vê num livro que a pessoa tende a evitar usar algumas coisas da Conscienciologia e a outras ela quer inserir alguns conceitos da Conscienciologia. Então, defina seu público-alvo. Você quer um livro de Socin normal? Não é o correto seria a editora da Conscienciologia? Talvez não. Então, se o livro é mais para enfoque para o público intermissivista, tá beleza, tá até certo. Então, muitas vezes a pessoa não está mal resolvida isso com ela e ela traz isso na obra. Então, assim, resolve isso antes de materializar a obra, para você acertar, ser mais preciso no seu público, sabe? E acho até que o livro tende a sair mais rápido, né? Se a pessoa está mais bem definida, né, posicionada, acho que o livro tende a caminhar mais, né? Você ia falar? Não, é só isso, que a escrita de verbetes, assim, eu sugiro que a pessoa, antes de querer escrever um livro, escreva verbetes, porque aí já vai reeducando o pensamento, já deixa a gente mais... a gente é obrigado a ser mais retilíneo, porque o verbete ele é limitado, você não vai poder falar sobre tudo, você vai ter que falar sobre um assunto específico. Você então, tem assim, retorno da pessoal da Enciclosapiens, né, da revisão, você tem retorno do público com as perguntas, então realmente já dá uma... Não, e até aqui na numerologia eu coloquei, né, na página 22, a escola de verbetógrafos, a escola de autores, a escola de grafopensenologistas. Então, assim, eu vejo assim que a CCCI e a escrita conscienciológica, ela é essa escola. Ela nos forma como verbetógrafo, ela nos forma como autores, mas a gente precisa praticar. E o verbete é uma maneira de a gente praticar a escrita conscienciológica. Até uma vez uma pessoa perguntou assim para o professor Valdo numa tertúlia: por que é mais fácil escrever verbete do que escrever livro? Aí ele falou: porque o livro é literário e o verbete é matemático. Então, matemática é mais fácil do que literatura. E aí ele fala: se a pessoa escrever vários verbetes, os livros dela vão ser mais técnicos, vão direto ao ponto, não vai ficar... Ou seja, todas essas dificuldades que as pessoas apresentam nos textos que a gente recebe lá na Editares, eu vejo que é muito em função da pessoa não ter treinado antes na escrita de verbetes. E é interessante, depois que o professor Valdo abriu, né, para as pessoas poderem escrever verbetes, a partir de 2010, o nível dos livros que tem chegado são muito mais, vamos dizer assim... melhores. Já chegam prontos, entendeu? Então, você vê que realmente reeduca. Antes a gente conseguia publicar 3 livros por ano. Hoje em dia, a Editares tem praticamente publicado 1 livro por mês, tem meses que tem 2 livros, e os livros chegam já mais prontos, mais técnicos. E uma coisa que eu tenho certeza que deve ter acontecido é o feedback do pessoal da Editares também, a pessoa deve ter recebido melhor, porque quem está acostumado a receber feedback nos verbetes, que no começo era difícil, que a pessoa às vezes não aceitava, isso também a pessoa vai se domesticando para ela entender. Desdramatizando. Então, quando chega numa obra maior, porque às vezes a pessoa acha que aquilo é a vida dela, né? Meu livro está aqui e ela não quer que ninguém fale do filho dela. Então, eu acho que esse diálogo, esse debate, visando o melhor da obra, visando o melhor para a pessoa, para a assistência, deve ter melhorado também em função de ter mais prática, né, de estar mais acostumado com isso. Né? Não, e outra coisa também, a pessoa não vê mais aquela obra como a definitiva.
Não vai ser, vai ser só a primeira. Assim como ela já publicou vários verbetes, aquele é só o primeiro livro. Legal. Depois daquele vão vir outros. Então é mais fácil da pessoa focar num tema específico, dela ser mais objetiva, de não querer ficar falando sobre tudo. Fala, Carlos. Ainda sobre livros, eu queria fazer 2 apontamentos aqui, porque eu tenho encontrado dificuldade na questão da coesão textual, que geralmente a gente coloca, né, capítulos separados, depois é afirmado que não tem coesão textual. Então isso aí é um dos pontos que a gente tem que cuidar. Outra coisa também que é muito solicitada é que se coloque a experiência do autor. Mas, no entanto, eu vejo que nos livros conscienciológicos, esse com subtítulo, com a escrita conscienciológica, parece que é tratado um assunto teoricamente. Eu não vejo a atuação do autor. Isso é muito criticado, até num livro meu foi recusado, porque diz que não tinha a minha experiência pessoal. Então eu fico em dúvida, né? A gente não pode escrever com eu, não é? Deve-se evitar o eu. Então eu tenho usado este autor, o autor, mas colocado a experiência pessoal. Então eu não consigo entender bem essa sistemática. Pode explicar para nós? Eu vejo assim que o verbete também ajuda nisso, porque assim a gente vai tentar transformar as nossas experiências pessoais numa teoria, né? Quando a gente escreve um verbete, a gente tenta transformar aquela vivência que a gente está tendo em uma estrutura lógica, em uma estrutura técnica. Em linguagem neutra, né? Em linguagem neutra. Então, assim, eu acho que o verbete ajuda muito nisso, inclusive nessa coesão, porque tem a técnica da circularidade, a gente, né, você fala uma coisa de uma maneira em um ponto, depois você fala aquela mesma coisa de outra maneira em outros pontos, e isso ajuda. No caso dos livros, eu vejo assim, que eu tenho esse cuidado assim, de não colocar muito na primeira pessoa, né, o eu, né, ali no meu livro mesmo você vai encontrar poucos relatos de projeção e com um objetivo bem específico, que é de mostrar a teoria na prática e tentar transformar aquela experiência que você teve num conteúdo. Porque assim, esse era o meu objetivo, por exemplo, quando eu escrevi o livro. Porque quando eu cheguei na Conscienciologia, eu fui tentar, né, ter experiência projetiva e eu queria escrever um livro que trouxesse as técnicas, que trouxesse, vamos dizer assim, o resumo daquilo que eu aprendi e não a minha experiência em si. Você entendeu? Então, assim, a gente tentar conseguir extrair o conteúdo das vivências, porque assim, se você coloca também só a experiência, para isso existem os livros autobiográficos, né, que são vários livros autobiográficos dentro da Conscienciologia que eu acho que são riquíssimos. Mas a pessoa também fazer esse esforço de tentar transformar a vivência dela numa teoria. Isso eu acho que ajuda bastante, porque é você tentar extrair o conteúdo daquela vivência. Outra coisa também que eu entendo é a questão da cosmovisão, que esse livro aqui foi recusado porque foi dito que faltava cosmovisão. Mas tem que ver lá por que foi. Aí essa é a minha cosmovisão. Os casos particulares a gente tem que ver cada um. Tem que ver se o objetivo era dar a cosmovisão ou não. Às vezes não era, né? Então tem não era, mas é a minha cosmovisão. É por isso que eu achei engraçado como é que foi a apreciação. Deve ter sido alguma coisa que eu não sei explicar o que é. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Claro. Tinha falado da questão de não usar a primeira pessoa. O meu livro, eu escrevi na primeira pessoa e ainda foi recomendado para todo mundo para escrever. Depende do livro, tem que ser todo, né? Autobiografia. Autobiografia. Se você não botar na primeira pessoa, é que fica mal pra caramba. Não, com certeza, fica até estranho. Que o objetivo era esse, exatamente. O objetivo era esse. Mas eu concordo, eu acho que aquilo que ela comentou no início, a coerência tem que estar no início, no meio. Depende do caso, né? Depende de cada caso. Exatamente. Claro, mas as autobiografias, elas são para isso, né? Para a pessoa colocar a experiência dela na primeira pessoa, é óbvio, né? Uma autobiografia que fosse escrita na terceira pessoa ia ficar estranho. Mas uma obra técnica fica estranho se a pessoa ficar colocando a primeira pessoa. Né? Eu estava, antes até estava para perguntar a questão do sinergismo.
quando você pega aqui na etimologia, ele está falando ação coordenada de vários esforços, vem do francês lá. Tudo bem, dá para entender sinergismo, se tem um fato, ele tem uma conexão com o outro, etc. Mas você falou que tinha dúvida. Quando é que você assimilou essa questão do sinergismo? Porque o professor Valdo sempre estava falando, sabe? Então, quando eu entendi de verdade o sinergismo, é quando eu vi assim, que é uma questão que um potencializa o outro. Entendeu? Então, o verbetorado potencializa a questão do autorado e o autorado potencializa o verbetorado. Então, quando eu entendi que há uma potencialização, ou seja, não é só uma relação, não é só uma conexão entre uma coisa e outra, mas uma potencialização, agora eu entendi. E recíproca, né? Não pode ser só de um para o outro, senão não cabe, às vezes. É bem isso. Você quer falar? Tatiana, eu cheguei na Conscienciologia mais recentemente, mas assistindo tertúlias antigas do professor Valdo, eu observo que existe uma cobrança dele já há bastante tempo para as pessoas escreverem mais, né? Da sua vivência, já está morando aqui em Foz há algum tempo, qual que, na sua opinião, é o maior entrave para as pessoas escreverem, no seu ponto de vista? Nossa, falar no geral é difícil, né? Mas assim, eu acho que é a questão da priorização. As pessoas não entenderam ainda qual é a importância da escrita, assim, qual a importância da gente, primeiro, exemplificar, né, a nossa questão de intermissivista e colocar esse exemplo no papel. Então, eu acho que é a questão da priorização. Acho que ainda tem muita dispersão. As pessoas se envolvem com muitas coisas secundárias e não vão direto no prioritário, assim, no essencial daquilo que vai ficar. Eu sempre penso a longo prazo, eu nunca penso assim imediatamente. Eu quero saber assim, o que eu vou fazer hoje que vai repercutir quando eu for com o CIEX. Eu não quero saber o que vai repercutir daqui a um mês, o ano que vem. Eu quero saber assim, quando eu for com o CIEX, o que é que eu estou fazendo hoje vai fazer diferença. E para mim, o que vai fazer mais diferença é o que eu deixar escrito. Mas para eu deixar alguma coisa escrita, eu tenho que fazer o dever de casa. Eu tenho que fazer recim, eu tenho que fazer autossuperação, autodesassédio, senão eu não consigo colocar aquilo no papel. Senão a pessoa vai falar sobre o quê? Sobre a recim que ela não fez? Sobre o autoenfrentamento que ela não empreendeu? Então você tem que fazer esse dever de casa e depois ter esse esforço de colocar isso no papel para distribuir, né? Porque senão fica aquela vivência que só é de usufruto seu, né? E eu acho que é importante, além de você usufruir disso, outras pessoas poderem usufruir também. Só para fomentar o debate aí, eu vejo que outra questão que tem em relação com qual item, aspecto que acho que pega no pessoal, eu vejo que é a questão da banalização da escrita. Porque eu vejo assim, a pessoa está com baixa lucidez, a tendência dela é valorizar questões mais ilusórias. Então, muitas vezes assim, ela valoriza status, poder, a questão da sociabilidade, ela pega outros itens que imediatamente ela já tem benefício. Ela já vê o usufruto daquilo, então aquilo para ela é mais importante porque já dá resultado. E a escrita eu vejo assim, que intrafisicamente não é uma coisa... a escrita ela parece que é um processo mais extrafísico do que intrafísico, de repercussão, de ver os resultados. Porque assim, eu vejo que, como vou dizer a comparação, que é que nem isso. Por exemplo, a pessoa ela pega e vê se ela faz alguma ação em relação ao grupo, que aquilo gera uma repercussão e o pessoal valoriza ela por aquilo, que não necessariamente é uma escrita, aí é uma questão mais explícita na intrafiscalidade. Quando é o livro ou um verbete, parece que é uma coisa temporária, fugaz. Não, só naquele momento a pessoa se tornou importante. Então depois não. Esse é um equívoco, porque falta de lucidez da pessoa em relação da repercussão extrafísica que ele está havendo, né? Então... e tem muito também da nossa própria organização, né? A nossa tendência é de se envolver muito com coisas psicomotrizes, né? Psicomotoras, coisas que tem necessidade, tem carência. A gente precisa, por exemplo, fazer eventos, a gente precisa manter a máquina administrativa das ICs, isso demanda muito tempo. Só que, como eles estão comentando, eu concordo, se a gente não parar e se organizar e colocar um tempo,
sempre vai ter essa demanda, essa necessidade, né? Isso é assim, não só com a vida aqui das ICs, mas com a nossa vida de modo geral. A gente sempre vai ter que, às vezes, trabalhar, sempre vai ter que se organizar, comer, dormir, etc., viajar, ver a família. Então, a pessoa precisa inserir essa prioridade no cotidiano. Aí ela começa realmente a levar tudo de jeito e, se precisar, aí sim inverter essas posições, né? A escrita, o processo do mental soma, assumindo uma condição cada vez mais alta, cada vez maior. Porque senão a gente se engana mesmo, a gente vê esse retorno rápido que um evento dá, que um processo mais da própria operosidade da vida humana traz, e às vezes a gente se enrola, né? Às vezes a gente não prioriza o processo mental somático porque demanda mais, porque o gargalo é maior. Então muitos, eu fiz muito isso, muitos ainda têm na escrita até um certo preconceito, porque acham que a pessoa está escrevendo lá, entre aspas, num bem bom, enquanto os outros estão, sei lá, carregando o piano, estão fazendo alguma coisa acontecer. Então tem que ter essa visão mais integrada, né, integrativa das duas frentes, eu acho. Por outro lado, também já vi muita gente que falou, até em tertúlia, olha, eu quero me despedir de todos, que agora eu vou ficar quieto, vou escrever meu livro, e a pessoa sai do voluntariado e não publica livro, não voluntaria, não ajuda, pensa egoisticamente. Então, tem que ser junto, não tem saída, não tem milagre, tem que ser tudo ao mesmo tempo, agora, de modo, né, organizado. E o bacana do verbete é isso, porque você é um evento intelectual, a defesa do verbete é um processo diário, que é um evento, que tem toda uma infraestrutura, que é uma aula, mas que vai ficando ali o registro escrito na enciclopédia, nos livros, etc. Eu acho que para complementar aí a pergunta, eu acho que o segundo elemento da não publicação é o medo, a vergonha de se expor, o medo de se expor, que por muitos é considerado orgulho, porque há pessoas que têm medo de falar em público, tem outras pessoas que têm medo de escrever. Então, ali eu acho que é um forte gargalo a questão do medo de se expor ou de escrever errado, ou de uma coisa assim, ou também é de sustentar o que se escreve. Tem isso também. Tem isso. Porque a gente sabe isso há muito tempo, né? O professor Valdo costumava falar, e a gente sente isso na pele, que há uma pressão, né? Você escreve, você vem defender, há aquela pressão contrária. Então, muitos sentem os primórdios dessa pressão. Quando querem escrever, sentem aquilo e aí vão para essas fugas, colocando pseudo-prioridades na frente, né? Então, isso realmente é fato. Agora, com a verbetografia, eu acho que isso também vai sendo desdramatizado, porque a pessoa vem, ela sente o amparo, ela sente a repercussão da assistência, ela vê que aquilo ficou, que ela pode ler depois. Então, você vê, tem verbetes aí desde 2010, né, das pessoas, 2011, 2012, então aquilo vai ficando, ela pode retomar aquilo. Eu chamo que é quase que um autorrevezamento na própria vida, porque às vezes você retoma um verbete seu, uma ideia sua lá de anos que já passaram, e você atualiza aquilo te ajuda. Então, o fato do registro de deixar marcado que é o mais sério, realmente. Você está usando não só nessa vida, mas principalmente para as próximas, né? Já que falou em autorrevezamento, eu tinha essa pergunta em mente. Poderia explicar o último princípio, que é o princípio do espólio autorrevezador, sabendo que espólio é o conjunto de bens deixado pelo dessomado, pelo de cujus sucessione agitur. Mas essa é a ideia. O nosso espólio aí que a gente pode deixar, né? Eu acho que o mais sério deles é a nossa autocognição grafada, né? Então, são as publicações que a gente deixa, e ele é autorrevezamentador por quê? Eu vejo por dois motivos. Porque você, nas próximas vidas, vai poder retomar esses seus escritos, né? Vai poder reler, e, por exemplo, esse livro de projetabilidade lúcida. Pelo Holopensene Atrator, é mais fácil de você resgatar uma obra que você mesmo escreveu, que você publicou. E aquilo vai te ajudar a recuperar com os mais cedo, né? Você não vai ter todo aquele trabalho de refazer todo aquele
aquele passo a passo que você passou, que você, né, empreendeu. E tem a questão também do revisamento com o grupo que a gente vai resgatar lá da Baratrosfera, né? Então a gente tem lá na próxima intermissão, nós vamos resgatar a turma da Baratrosfera, encaminhar para o curso intermissivo, e a hora que essa turma ressoma, né, como elas têm uma ligação muito grande com a tendência é elas continuarem o nosso trabalho. E a gente vai fazer assistência para quem? Para os nossos leitores, né? Então, as pessoas vão fazer o rapport com os amparadores extrafísicos a partir das obras deles. E assim a gente ajuda eles a escrever outras obras dentro daquela mesma linha, e aí vai fazendo um revezamento grupal também. Professora Tatiana, em Fatologia, página 21, 22ª linha, poderia falar sobre o menosprezo à estrutura enciclopédico-conscienciográfica de ponta? Este fato ocorre mesmo dentro da CCCI? Olha, em média, a gente tem, eu acho que mais ou menos uns 2.000 voluntários na Conscienciologia hoje, e a gente tem 500 verbetógrafos, né? 500 pessoas que publicaram verbetes. A maior parte dos verbetógrafos publicou um verbete, né? Eu acho que mais de 50% dos verbetógrafos publicaram apenas um verbete. Eu não sei qual que é o percentual exatamente. Lá no ICGE é fácil ver isso, né, no ranking dos verbetógrafos, mas a grande maioria publicou apenas um verbete. Eu vejo que essa é uma prova, né, uma prova, vamos dizer assim, matemática, de que ainda há uma certa banalização do processo verbetográfico, né. Em Parafatologia, página 21, 2ª linha, qual foi inicialmente a sua rotina mental somática favorecendo a conquista da preceptoria para a preceptoria funcional? Esta rotina continua inalterada desde os seus primeiros passos na verbetografia ou algo mudou acrescentando achegas ao seu cotidiano de escritora? No início foi justamente durante o programa de verbetografia, porque assim, como a gente tinha que entregar as tarefas da semana, então tinha que manter uma produção. E aquela produção predispunha um amparo extrafísico, né? Você percebia, na hora que você sentava para fazer as tarefas, aquele amparo extrafísico aparecia. Então, aquilo deu um gás para que, mesmo depois, quando terminou o programa, que eu continuasse, né? Eu estava com 2 títulos aprovados, então eu terminei o primeiro, durante o programa Verbetografia, e já comecei a escrever o segundo e assim por diante. E aí eu não parei mais, mas o que me ajudou bastante a criar essa rotina foi a escrita de verbetes, né? Porque, assim, como o verbete ele é uma produção mais rápida, que tem um retorno mais rápido, a tendência é a gente ter mais motivação para escrever. E aí eu tento fazer concomitante a escrita de livros também, artigos, mas eu nunca deixo de escrever o verbete. Os verbetes sempre permanece porque é um amparo muito, muito específico e muito mais, vamos dizer assim, forte do que para escrever outros textos. Agora, aqui tem uma pergunta interessante, ó. É de uma outra pessoa, não foi daquela primeira que falou que publica texto no jornal, não. Boa tarde, sobre a pesquisa conscienciológica, ele quer falar. Entendo o objetivo de se escrever sobre uma perspectiva mais estrita a atender eminentemente intermissivistas. Entre mentes, recusar a pesquisa consiste em explicar a interseção e conciliação entre as várias dimensões de manifestação da consciência. Não seria essa uma posição sectária em relação à abordagem científica? Uhum. Então, como a gente falou, né, pessoas capacitadas para escrever para o público geral, você tem muitas, né? Você tem uma quantidade grande de pessoas que podem escrever para esse público geral. Agora, pessoas capacitadas para escrever para intermissivista ou dentro do paradigma consciencial, sob uma abordagem conscienciológica, você tem muito pouca gente com esse gabarito, né? Há uma microminoria de pessoas hoje que tiveram a oportunidade de frequentar um curso intermissivo. E para a pessoa escrever dentro do paradigma consciencial sobre uma abordagem conscienciológica, ela precisa ter esse curso intermissivo. E, naturalmente, quem vai se interessar pelas obras dela vão ser intermissivistas. Mas uma coisa que é bom a gente pensar, tem uma pensata do professor Valdo que ele fala, né, que a popularização da conscienciologia vai levar em uns 3, 4 séculos para ocorrer. E como que vai ocorrer essa popularização? Porque vão haver cada vez mais intermissivistas, né? Porque as pessoas que convivem conosco hoje, que não são intermissivistas, são candidatos a intermissivistas na próxima intermissão. São pré-intermissivistas.
Por isso que eles estão tendo a oportunidade de conviver com intermissivistas. Muitas vezes, no passado, nós convivemos com consciências mais avançadas, e isso nos predispôs a ir para um curso intermissivo. Hoje a gente tem a condição de, vamos dizer assim, de formar pessoas para que no futuro elas também entrem no curso intermissivo e assim sucessivamente. E essas pessoas, quando ressomarem, vão vir aqui, vão exemplificar a questão da conscienciologia, a questão do curso intermissivo, vão formar outras pessoas, vão gabaritar outras pessoas para entrarem no curso intermissivo, até que 51% da humanidade, mais de 51%, tenha curso intermissivo, e assim a conscienciologia vai ser fato comum do dia a dia das pessoas. Mas para a gente chegar nisso, os intermissivistas que estão aqui hoje, que hoje ainda são minoria, precisam exemplificar, precisam colocar em prática o que aprenderam no curso intermissivo e escrever sobre o assunto, falar sobre o assunto, materializar esse conhecimento extrafísico aqui na intrafisicalidade. Eu vejo que isso é muito sério. Eu acho que tem uma questão que, obviamente, uma coisa não impede a outra, desde que a pessoa, como a gente comentou antes, que o público-alvo ela defina. Esse livro eu vou escrever para o público geral e esse para o intermissivista. E tem uma teoria interessante na proexologia até, que é do terceiro tempo. Então, depois que a pessoa cumpriu a ProEx, vamos supor, ela veio aqui, fez o que ela tinha que fazer, atingiu, está ali para atingir o complexo, está mais, a tendência está na terceira faixa etária, né, na terceira idade, ela já começa a acessar mais esse povo que você está falando, que é o povo do terceiro tempo, é o povo pré-intermissivista. Então, em geral, depois que a pessoa já escrever os próprios livros, ela começa a expandir o público-alvo. Então, além de intermissivista, ela começa a fazer, por exemplo, livros de cunho geral. Se a gente olhar o caso do professor Valdo, ele começou com livros técnicos da projeciologia. Quando ele começou a falar, depois dos 700 experimentos, ele lançou o Nossa Evolução, que é um livro bastante acessível, né, para o público geral. Então, eu acho que essa lógica de realmente priorizar os intermissivistas e a partir do momento em que a pessoa realmente já tem ali alguns livros publicados, alguma, vamos dizer assim, alguma bibliografia própria dela, ela começar a expandir para acessar essas pessoas. Porque senão acontece isso que vocês comentaram. Ela, num livro, ela quer acessar o cosmos inteiro, aí dá confusão. Então, eu acho que essa lógica, ela, seja numa vida só, como eu estou comentando, ou seja em várias vidas, a tendência, eu acho que é essa. Outra coisa também que eu vejo, as próprias tertúlias, elas são transmitidas gratuitamente no YouTube. Então, assim, que é maior democracia do que isso, né? Então, assim, eu não vejo elitismo nisso, porque qualquer pessoa interessada pode acessar a conscienciologia, né? Os verbetes, eles estão disponíveis gratuitamente, né, lá no site das tertúlias, a pessoa pode baixar a lista de verbetes, ler. Então, assim, na verdade, ela é muito democrática. A enciclopédia ela é muito democrática, tanto para quem quer escrever, quanto para quem quer acessar e ler os verbetes, né? E tem mais um item. Mesmo a pessoa que escolheu o público-alvo, que é os intermissivistas, que o livro tem neologismos da conscienciologia, no final tem glossário. Então, não justifica, né? A pessoa não... que a gente, às vezes, as pessoas não entendem a conscienciologia como uma perspectiva científica, né? Então, se você for ler um livro de medicina, um livro de linguística que seja, um livro de filosofia, tem termos que ali a pessoa não vai entender. E às vezes é uma palavra comum, só que naquele contexto tem um significado completamente diferente, porque faz parte do jargão daquela ciência. Então, a conscienciologia, os neologismos têm essa vinculação científica do linguajar da comunidade científica da conscienciologia, e muitas pessoas torcem, né, o nariz, não gostam em função exatamente desse aspecto. Pode falar, meu pai. Ainda sobre a questão da publicação de obra, então, pela conclusão, você aconselha a não se escrever livros para público em geral? Não, na verdade, sim. Preferencialmente, prioritariamente para intermissivistas? Eu vejo assim, quem é intermissivista, eu acho que o prioritário é publicar livros dentro do paradigma consciencial, para exemplificar, para tentar materializar a partir assim da sua experiência, das suas ideias, ou seja, deixar sua marca pessoal desse paradigma. Eu vejo assim que quem é intermissivista, quem admite que frequentou um curso intermissivo, a prioridade é publicar livro dentro do paradigma consciencial, o que não exclui dela publicar obras
de âmbito geral, mas não sobre o paradigma consciencial. Escreva, então, sobre outros assuntos. Não queira, por exemplo, falar de conscienciologia de uma maneira reptilícia, sabe, por baixo dos panos. Dando um desconto. Dando um desconto. Porque o problema por exemplo, eu conheço pessoas assim, eles querem inserir o paradigma consciencial, mas não querem assumir o ônus de falar de multiexistencialidade, de múltiplas vidas, de múltiplas dimensões, de assédio, por exemplo. Então, a pessoa fica em cima do muro. E uma outra coisa dentro desse argumento é que escrever para público geral e acessar, como a gente está vendo no caso da Corelli, nós fizemos isso muito no passado. Então, essa quantidade não significa que a gente está acertando, né? Então, a qualificação dos intermissivistas acho que é o mais importante. Mas como estratégia para os pré-intermissivistas, eu acho que às vezes vale a pena a pessoa pegar um assunto e tentar traduzir ao máximo aquilo da própria autossuperação numa linguagem mais acessível. Eu acho que isso está de acordo, né? Aí tem que ver a prioridade de cada um, como a Tatiana comentou no meio da tertúlia. Você quer chegar no final dessa vida e ter, né, honrado o quê? Escrito o quê? Deixado que legado, né? Qual o espólio da nossa Até porque, assim, pensa, vida. Um intermissivista, quais as cláusulas pétreas dele? É escrever para o público-alvo geral? Eu penso que não, as cláusulas pétreas geralmente tendem a ser mais público-alvo específico que tem os seus intermissivistas. Até porque é tudo tão novo, é tudo tão recente, então quanto mais a gente puder fazer essa tradução com base nas experiências pessoais... Então eu vejo que a ProEx, a pessoa ela vai ter essa mesclagem, ela vai atender públicos diferentes, tende a trabalhos diferentes. Mas pensando no completismo existencial, eu vejo que a predomínio é do trabalho que ela tem que fazer aqui de ajudar na materialização da conscienciologia no planeta, né? Porque você pensa naquele intermissivista que não acessou, que não chegou, que de algum modo se desviou. Então você acessar essa pessoa, pelo menos tentar fazer esse acesso, e essa assistência equivale a um nível maior, em função justamente do trabalho que ele veio fazer, da ProEx que ele veio fazer, né? Então tem um peso maior realmente. Outra coisa muito séria que eu vejo eu acessei a conscienciologia pelas obras do professor Valdo, que são todas de alto nível, falando tudo, a linguagem mais científica, mais técnica, escancarada possível a questão da conscienciologia. Eu não só entendi o que ele estava falando, como eu reconheci que era aquilo que eu queria. Era aquilo que eu sempre busquei. Então, assim, quem é intermissivista e lê uma obra conscienciológica dentro do paradigma consciencial, vai reconhecer na hora. Se a pessoa escrever tentando fazer um negocinho, eu, como intermissivista, eu não daria muito crédito para aquela obra. Então, assim, a pessoa lembrar como ela chegou na conscienciologia. E como os neologismos não me incomodavam, pelo contrário, eu achava o máximo estar dando nome para coisas que eu sabia que existiam, mas que ninguém falava, né? Ok, nosso horário está chegando. Mais alguma questão? Não? Tudo bem? Tiana, então, queria agradecer por mais esse verbete. Esperamos no ano que vem, né, muitos mais, o Ricardo também. Agradecer também aos teletertulianos pelas perguntas, desejar a todos, né, uma boa passagem de ano, feliz ano novo, que ano que vem a gente possa produzir cada vez mais. E chamar os comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 11 perguntas respondidas online. Para amanhã teremos hoje temos 2 recados. A Virgínia com debate no CAEC, Max Planejamento em Vexológico, e o Fernando Barbares com co-divulgação do CAEC. E antes nós teremos os Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome da equipe do programa Amigo da Enciclopédia e de todas as instituições conscienciocêntricas para agradecer a todas as pessoas, todos os voluntários e demais amigos da Conscienciologia que contribuíram com o programa Amigo da Enciclopédia durante este ano de 2015. Esse programa ele é de vital importância para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, a transmissão diária das tertúlias, a manutenção do acervo do holociclo da holoteca e todas as estruturas que nós temos aqui para os pesquisadores, que são estruturas que nós tratamos de superinstitucionais. Então, nosso agradecimento à sua generosidade pelo grande apoio que deu esse ano e a gente convida, concita todos a manter aí a sua associação,
Aqueles que não puderam renovar durante este ano, se puder renovar já em 2016, vai nos ajudar bastante, porque muita gente, infelizmente, não pôde renovar, a gente perdeu bastante associado, e esse programa ele é muito importante para que a gente possa manter todos os custos operacionais aqui do campus e também fazer novos investimentos e melhorias aqui no Tertuliário e no SEAC em geral. Então, nós agradecemos a todos e convidamos, então, para fazer a sua renovação pelo telefone 45 35 25 2652. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos, pessoal. Estamos no último dia do ano, uma época de balanço do ano, né? De fazer balanço de nossas conquistas, de nossos acertos e também de nossos erros. Então, eu gostaria de convidar a todos vocês para o debate deste domingo, dia 3 de janeiro, das 3 às 5 horas da tarde, para falar sobre maxi planejamento inversológico. Vamos revisar para 2016, para um novo ano, este maxi planejamento. Falaremos sobre megafoco e sobre metas. Venha conosco a debatir sobre este tema em parceria com a Sinvexis. Espero a todos lá e obrigada. Agora, em nome do SEAC, nós queremos convidar a todos a visitar a Cognópolis Foz do Iguaçu durante esse período de férias, até aí próximo em fevereiro, aí temos o período do Carnaval, e temos uma extensa programação, não só do SEAC, como todas as ICs aqui na Cognópolis, oferecendo cursos, palestras, dinâmicas, laboratórios e um amplo espaço para a pesquisa. A gente convida você a visitar Foz do Iguaçu durante as férias e aproveitar tudo que se oferece aqui nesse período. O SEAC, por exemplo, tem uma programação bastante extensa. Em janeiro nós temos de 15 a 17 técnica e mais um ano de vida, 16 e 17 a complementário autopesquisa retrocognitiva, 22 a 24 curso autorreestruturação pensênica, 23 e 24 curso como fazer dicionários e 29 a 31 a complementário sobre escrita. Em fevereiro temos um grande evento de 6 a 11, a Semana do Carnaval, que é a Semana da Maxi ProEx, é organizada pela Apex, em parceria com o CAEC, é um grande evento da Conscienciologia, está convidado. Nós teremos também 19 a 21 de fevereiro, curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, e 20 e 21 de fevereiro, curso Sinalética Energética Psíquica. Além disso, temos também 2 complementários em fevereiro, de 12 a 14 e 26 a 28. Então, todos estão convidados a nos visitar e participar das atividades desse fim de ano. Basta ligar aqui na recepção do CAEC e você faz a sua programação. Agradecemos a todos. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Kit de Dinâmica Parapsíquica, especialidade Organizaciologia, e a verbetógrafa Neida Cardoso. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.